Paz do Senhor, graça seja convosco. É um prazer ter você aqui conosco. E fico muito feliz porque você abriu a porta da sua casa para que a gente viesse a ter esse encontro com Jesus. Me chamo Ivan Alex da Silva Loureiro, tenho 22 anos, faço parte da Igreja Batista da Conquista. E ao decorrer dessa semana, nós vamos falar um pouco sobre encontros que transformam. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus tiveram suas vidas transformadas. E hoje, essa noite, não será diferente. Hoje o nosso encontro será com Bartimeu. Gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia comigo, por gentileza, Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade. Uma grande multidão o seguiu. Um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus os ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram um cego. Anime-se, disseram. Vejam, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Bem, aqui na história de Bartimeu, nós conseguimos aprender que Bartimeu era um homem necessitado da presença. Bartimeu era um homem que não tinha muito por ele. Então, na oportunidade que ele teve de conhecer e de falar com Jesus, ele não desperdiçou. Aqui na nossa Bíblia vai dizer que ele estava sentado à beira do caminho. E quando ele ouviu falar que Jesus se aproximava, começou a gritar, começou a chamar a atenção de Jesus para si, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão ao seu redor, vai nos dizer a Bíblia que aos brandos falavam para ele se calar. Ou seja, a multidão não gostou do que Bartimeu estava tentando fazer, que era chamar a atenção de Jesus para si. E ela falou para ele se calar. Mas ele continuou, insistiu e persistiu e disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele não deixou que a oposição conseguisse fazer vencer aquilo que ele queria alcançar. Ele não desistiu, não desanimou. Pelo contrário, perseverou naquilo que ele queria, que era ter um encontro com Jesus. E quando esse encontro foi realizado, a Bíblia vai nos dizer que ele pediu do mestre para que ele voltasse a enxergar. Quando Jesus o encontra, Jesus é claro e diz: o que queres que eu te faça? E Bartimeu também é muito claro, pois ele sabia aquilo que ele queria. Bartimeu disse: Filho de Davi, eu quero enxergar. E no mesmo instante Jesus vai responder para ele: vá, a sua fé o curou. Então Bartimeu, ele sabia o que ele queria de Jesus. Bartimeu, ele sabia a sua necessidade, sabia aquilo que lhe faltava. E quando ele tem esse encontro com Jesus, ele não hesita em pedir ajuda ao mestre. Ele não hesita em pedir forças de Jesus. E foi exatamente isso que ele pediu. E uma coisa muito importante que podemos também absorver no texto é que quando Bartimeu tentou se aproximar de Jesus, a multidão queria impedi-lo. A multidão queria sufocá-lo, queria que a sua palavra não chegasse até Jesus. Muitas das vezes nós se importamos mais com a opinião da multidão, do que aquilo que a multidão está falando, do que em chegar em Jesus. Nós temos que seguir o exemplo de Bartimeu, que não se importou com a multidão, não se importou com o que eles estavam dizendo, pensando ou achando dele, mas ele simplesmente queria chegar até Jesus. Então nós não devemos deixar que a opinião dos outros paralise aquilo que nós temos. Nós não podemos deixar que a opinião dos outros deixe que a gente não alcance Jesus, assim como Bartimeu fez. Nós devemos calar o barulho da multidão, porque jamais a multidão vai querer que a gente se achegue a Jesus. Mas quando nós estamos focados e sabemos o que nós queremos, nós conseguimos chegar até ele. Então Bartimeu foi um homem que perseverou, não desistiu e nem desanimou, mesmo com todo mundo dizendo que ele não conseguiria, dizendo para ele se calar e ficar quieto. E essa perseverança, como a Bíblia já nos ensina, que aqueles que perseveram alcançam a coroa da vida. Aqui, Bartimeu pôde experimentar esse versículo presencialmente. Eu iria dizer que ele viu, né? Mas ele só viu depois. Mas ele experimentou esse versículo porque ele perseverou.
Ele não desistiu. Então, depois de perseverar, de ter continuado gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele conseguiu ter um encontro com Jesus. E depois desse encontro, a vida dele foi transformada completamente. E aqui no final do versículo vai dizer: Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. E o último aprendizado que nós podemos absorver de Bartimeu é que ele não apenas queria a cura de Jesus, ele não apenas queria o milagre de Jesus, ele não apenas queria as mãos de Jesus, mas depois que ele recebeu a cura, o milagre e experimentou da salvação, ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. Ele não queria apenas usar Jesus como seu garçom para servir aquilo que ele queria e depois o abandonar, mas ele continuou seguindo Jesus pelo caminho. E assim devemos ser nós. Quantos aqui essa noite não estamos procurando algo de Jesus, não estamos querendo algo de Jesus, mas uma perguntinha que eu deixo para você conversar com seus facilitadores. Eu tenho procurado Jesus apenas pelos seus milagres? Tenho procurado Jesus apenas pelas suas curas? Tenho procurado Jesus apenas pelas suas mãos? É uma perguntinha que você vai poder responder aí com o seu facilitador. A outra perguntinha que eu queria deixar para vocês conversarem é: se Jesus estivesse na minha frente e me perguntasse o que queres que eu te faça, o que eu responderia? E a terceira e última pergunta é: eu tenho ouvido a voz da multidão ou eu tenho continuado em perseverança? Gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer o seu tempo e a sua paciência que abriu a sua porta da sua casa para que a gente pudesse estar aqui essa noite. Muito obrigado, que Deus abençoe e que haja transformação nessa casa.